Bom dia, cá estamos, dia 19 de maio, caminhamos a passada larga, entramos na segunda etapa do desconfinamento, a primeira já passou, o primeiro dia da segunda etapa do desconfinamento foi ontem e, portanto, ontem fui visitar os meus pais em Lisboa e almocei com eles, e isto quer dizer que, de facto, começamos a ter que arriscar e fazer pequeninas tentativas de retomar o nosso ritmo de vida que as pessoas e a natureza nos pede. E este é o desafio agora, ao longo destas 2 semanas, para atingirmos depois, entrarmos em terceira etapa e vamos ver como é que vai ser, como é que vai acontecer. Portanto, vamos continuar a fazer este percurso devagarinho, mas de uma forma consistente e também confiante. Afinal de contas, não estamos sós e o Senhor acompanha-nos e parece-me a mim que, com o justo discernimento, não estando dizendo de cometer algum erro, mas com o justo discernimento conseguimos com certeza voltar novamente a ocupar os nossos papéis que temos, quer na vida da sociedade, quer na nossa responsabilidade com o meio que nos envolve. E vamos continuar também a aprofundar a nossa fé, consultando a tradição patrística e fazendo com que ela nos ajude a aprofundar aquilo que nós acreditamos, que é exatamente a intenção destas manhãs, quando eu convosco leio o texto que eu leria se estivesse sozinho, mas obviamente me parece ser mais frutuoso, até para mim, poder ler-vos desta forma mais oral e mais próxima esta tradição do primeiro milénio, que nos torna, de facto, mais enraizados naquilo que foi a experiência cristã primitiva. Voltamos ao São Cirilo de Alexandria, ao grande pilar da doutrina da Theotokos e da verdadeira natureza divina e humana de Jesus Cristo, a partir do texto que nos é apresentado, do século V, com o título dado pelos comentadores: Cristo é o vínculo da unidade. Todos quantos participamos da carne sagrada de Cristo, unimos-nos com Ele corporalmente, como afirma São Paulo, ao falar do mistério do amor misericordioso de Deus, o qual, nas gerações passadas, não foi dado a conhecer aos homens, mas nos nossos dias foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, isto é, os pagãos são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo Jesus. Ora, se todos nós formamos um só corpo em Cristo, não só uns com os outros, mas também com aquele que em nós habita pela sua carne, porque é que nós vivemos plenamente esta união em que existe entre nós? Porque é que não vivemos plenamente esta união que existe entre nós e com Cristo? Cristo, com efeito, é o vínculo da unidade, porque é ao mesmo tempo Deus e homem. Seguindo o mesmo caminho, podemos falar da nossa união espiritual, afirmando que todos nós, ao recebermos o único e mesmo Espírito, isto é, o Espírito Santo, nos unimos uns com os outros e com Deus. Embora separadamente sejamos muitos, e em cada um de nós Cristo faça habitar o Espírito do Pai, que também é o seu, todavia o Espírito é uno e indivisível. E com a sua presença e ação, reúne aqueles que individualmente são distintos uns dos outros, e em si mesmo faz com que todos sejam um só. E julgo que, assim como a virtude da carne santa de Cristo transforma num só corpo os que dele participam, do mesmo modo o único e indivisível Espírito de Deus, ao habitar em cada um, os vincula a todos numa unidade espiritual. Por isso, novo São Paulo nos exortava: suportai-vos uns aos outros com caridade, empenhando-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que atua em todos e em todos se encontra.
Se de facto habita em nós o único Espírito, também em nós estará por seu Filho, o único Deus e Pai de todos, unindo entre si e consigo todos os que participam do Espírito. Já desde agora se torna manifesto de alguma maneira que estamos unidos ao Espírito Santo por participação. Com efeito, se abandonamos a vida puramente natural e obedecemos às leis do Espírito, é evidente que, prescindindo da nossa vida anterior e unindo-nos ao Espírito Santo, adquirimos uma nova configuração espiritual e nos transformamos até certo ponto noutra natureza. Deste modo, já não somos simplesmente homens, mas filhos de Deus e habitantes do céu, pelo facto de nos termos tornado participantes da natureza divina. Todos, portanto, somos um só no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um só, repito, pela identidade da condição, um só pela união na caridade, pela comunhão da carne santa de Cristo e pela participação no único Espírito Santo. É, pois, este convite à unidade que nós recebemos por este texto, é a compreensão do mistério que nos une a todos, que nós, dentro em breve, se Deus quisermos, dentro de 15 dias, iremos celebrar com festa e com expressão, seja dentro da comunidade, seja para fora da comunidade, e é o desafio que temos de depois exprimir esta comunhão, esta união, com a paciência que São Paulo recomenda e que hoje São Cirilo recorda, mas que é fundante, porque à medida que vamos fazendo isto, é à medida que nos vamos transformando. Nós não nos transformamos quando queremos ser perfeitos. Nós transformamos quando vamos ao encontro do nosso próximo e quando deixamos que o nosso próximo venha ao nosso encontro. Meus caros amigos, vamos continuar então hoje com os nossos trabalhos no mundo. Ontem à noite no Instagram tentei fazer uma pequena síntese do primeiro capítulo da Laudato Si. Vou ver se depois vou conseguir converter isto num processo gráfico que depois possa deixar-vos ao vosso dispor no canal YouTube. Mas todas as noites vou tentar fazer este resumo de cada um dos capítulos da Laudato Si, pela riqueza que nos traz e, acima de tudo, por esta preocupação que revela em estender também à criação este sentido de unidade que recebemos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente, não tornando a criação, ou melhor, recordando, e aqui parece ser o ponto mais importante, recordando que o homem também é criação. E, portanto, sendo o homem chamado à salvação, também a criação pelo homem é convocada a este mistério salvífico. É importante não perdermos isto para depois não provocarmos, de facto, o desequilíbrio que nós hoje temos, que acontece sobre a criação em si, pelo menos o globo que nós conhecemos, porque a criação, obviamente, como sabemos, é muito mais extensa do que propriamente o nosso globo, mas é sobre o nosso globo que nós temos tido impacto, mas também na própria condição humana, porque facilmente esquecemos que o próprio homem faz parte desta ecologia e é um agente importante nesta ecologia. E, portanto, fica-nos este desafio de fazer desta semana a semana do reencontro com a Laudato Si, do qual nós celebramos os 5 anos da sua redação. Até já e bom trabalho!